O ar denso da oficina Ferrugem Legado cheirava a décadas de graxa, óleo e sonhos forjados em metal. As ferramentas, gastas pelo toque de mãos habilidosas, pendiam como relíquias sagradas em painéis de madeira escurecida pelo tempo. No centro desse santuário, a figura dissonante de Carlos Magno era uma profanação, vestido em um terno Armani impecável, que parecia repelir a poeira do ambiente. Ele segurava uma prancheta com a frieza de um carrasco. O documento em suas mãos era um auto de interdição, a sentença de morte para aquele lugar. Diante dele, bloqueando a entrada como uma sentinela solitária, uma jovem em um macacão sujo de óleo o encarava. Seus olhos, no entanto, não demonstravam medo, mas uma chama de desafio que o homem poderoso e arrogante não soube interpretar. Ele, acompanhado por sua comitiva de funcionários subservientes e alguns curiosos que se aproximaram para assistir ao espetáculo, viu apenas uma garota insignificante em seu caminho, um último obstáculo patético antes de sua vitória imobiliária. O sorriso que se abriu no rosto de Carlos Magno era uma obra de arte da crueldade, um esgar lento, debochado, que viajava de seus olhos frios até os lábios finos. Ele varreu o corpo franzino da jovem de cima a baixo, sua expressão registrando cada mancha de graxa, cada remendo no tecido gasto do macacão, cada fio de cabelo rebelde que escapava do coque improvisado. A humilhação foi calculada para ser pública, para quebrar seu espírito diante de uma plateia. Ele se inclinou levemente, como um rei se dirigindo a um servo, e com a voz gotejando um veneno sarcástico, soltou a pergunta que ecoou pela oficina como um chicote. Quem é você para fechar a oficina? A frase absurda, dita por ele que viera justamente para lacrar o local, era um golpe de puro escárnio, ridicularizando a impotência dela. Sua gargalhada estridente explodiu em seguida, um som grotesco e artificial, imediatamente acompanhado pelas risadinhas covardes de sua equipe, transformando a dignidade da jovem em um circo de horrores. Para os espectadores, era apenas uma oficina velha e decadente. Para Ana, era o universo. Cada chave de fenda, cada torno, cada mancha no chão de concreto contava a história de seu avô, um mestre mecânico cujo fantasma ainda parecia habitar cada canto daquele lugar. O nome Ferrugem Legado não era uma piada, era uma promessa. O decreto de Carlos Magno não era apenas burocracia, era a demolição de sua identidade, o apagamento da única conexão que ela ainda tinha com o homem que a criou. A multidão, seduzida pelo poder e pelo brilho do terno caro do fiscal, via apenas uma garota teimosa, prestes a ser esmagada pela inevitável marcha do progresso. Eles viram o papel timbrado, a autoridade, a caneta pronta para assinar o fim de tudo. O que ninguém ali podia ver era a biblioteca de conhecimento enciclopédico armazenada atrás daqueles olhos firmes, uma arma secreta forjada em noites de insônia e uma determinação de aço, até que ela provou que um legado verdadeiro não pode ser demolido por homens sem alma. Antes de continuarmos com essa história de coragem e astúcia, queremos fazer uma pausa para nos conectarmos com você. De qual cidade você está nos assistindo? Deixe seu comentário aqui embaixo, pois adoramos saber até onde nossas narrativas de justiça estão chegando. Se você, assim como nós, acredita que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em suas roupas ou em sua conta bancária, mas em seu caráter e em seu conhecimento, então você está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história de vingança justa. Fazendo isso, você se junta à nossa comunidade que celebra os azarões e garantimos: o final desta história vai te deixar sem palavras. A reviravolta que Ana preparou é simplesmente épica, e você não vai querer perder um segundo sequer da humilhação que está por vir para o arrogante Carlos Magno. O eco da gargalhada de Carlos Magno ainda pairava no ar quando Ana sentiu o peso do mundo em seus ombros. Não era o peso da derrota, mas o da responsabilidade. Ela podia sentir o olhar de cada pessoa sobre si, julgando-a, condenando-a, descartando-a. O brilho do relógio Rolex de Carlos era um sol artificial e ofensivo em meio à penumbra sagrada da oficina, um contraste brutal com suas próprias unhas quebradas
e mãos permanentemente manchadas pela graxa que era, para ela, uma segunda pele. Ele era o poder, o dinheiro, o futuro de concreto e vidro. Ela era o passado, a ferrugem, o legado que ele viera para enterrar. Por um instante, a imagem do seu avô sorrindo com a boca suja de óleo enquanto lhe ensinava a diferença entre o som de um motor V8 e um 6 em linha lampejou em sua mente. Aquela memória foi o combustível de que precisava. O sorriso de escárnio do fiscal não a quebrou. Pelo contrário, acendeu a fornalha de sua genialidade. E naquele silêncio tenso, enquanto todos esperavam por suas lágrimas, Ana começou a forjar, em pensamento, o instrumento perfeito de sua vingança justa. Ana, com seus 24 anos, era a personificação viva daquele lugar. O macacão que vestia não era uma escolha de moda ou um uniforme de trabalho. Era uma relíquia. Pertencera ao seu avô, e cada remendo costurado com linha grossa contava uma história de um parafuso apertado demais, uma fagulha de solda inesperada ou simplesmente o desgaste de milhares de horas de dedicação. As botas de trabalho, com as solas quase lisas e um pequeno furo no bico do pé direito, eram testemunhas silenciosas de incontáveis quilômetros percorridos sobre o chão de concreto da oficina. Seu cabelo estava preso num coque desleixado, não por vaidade, mas por pura necessidade prática, para que não atrapalhasse enquanto ela se debruçava sobre um motor. Aos olhos de Carlos Magno, ela era uma figura patética. Para quem conhecesse sua verdade, ela era uma guerreira vestindo sua armadura. Uma armadura que cheirava a óleo e determinação, tecida com fios de lealdade e memória. A oficina era mais do que seu lar. Era o último fragmento tangível de seu avô, o mestre mecânico que a criara e que falecera há apenas 6 meses, deixando-a com o coração partido e uma montanha de dívidas que ele, em seu orgulho, nunca mencionara. Cada dívida era uma adaga apontada para o coração do legado que ele construiu com as próprias mãos. Para Ana, honrar esse legado não era uma opção. Era a única missão que dava sentido à sua existência. Ela não estava lutando por um pedaço de terra ou por um negócio falido. Estava lutando pela alma de seu avô, para que seu nome não fosse sinônimo de fracasso, para que o som das ferramentas não fosse substituído pelo silêncio da demolição. A dor da perda se transformara em um combustível feroz, uma chama que a aquecia nas noites frias e solitárias, e que agora ardia em seus olhos enquanto enfrentava o homem que queria apagar tudo aquilo. A arma secreta de Ana não era visível, não era uma chave de grifo ou um maçarico, mas um conhecimento enciclopédico, quase sobrenatural, sobre mecânica de carros clássicos e raros. Desde pequena, ela fora a sombra de seu avô, absorvendo cada lição, cada som, cada cheiro. Mas após sua morte, sua busca por conhecimento tornou-se uma febre, uma obsessão que consumia suas noites e a isolava do mundo. Ela não estava apenas mantendo a oficina, estava se tornando a própria oficina, a personificação viva de todo o conhecimento que um dia habitou aquelas paredes. Ana descobriu cadernos antigos, com anotações crípticas e desenhos técnicos que mais pareciam a linguagem de um alquimista. Decifrá-los se tornou seu santo graal, a chave para provar que o legado de seu avô era, de fato, inestimável e eterno. Seu esforço era sobre-humano, uma maratona silenciosa travada sob a luz de uma única lâmpada pendente. Enquanto o resto da cidade dormia, Ana travava batalhas épicas contra a barreira do idioma. Com um celular de tela trincada e um aplicativo de tradução gratuito e pouco confiável, ela passava madrugadas inteiras traduzindo palavra por palavra manuais de serviço alemães da década de 60. Ela aprendia os segredos de um carburador Solex, de um Karmann Ghia, ou a complexa fiação de um Mercedes-Benz Pagoda, cruzando as traduções literais com os diagramas quase ilegíveis dos cadernos de seu avô. Cada frase decifrada era uma pequena vitória, uma peça a mais no quebra-cabeça que ele lhe deixara, uma conversa póstuma com seu mestre, guiando-a através da complexidade da engenharia do passado. Sua sede de conhecimento era insaciável e a levava para os cantos mais obscuros da internet.
Ela mergulhou em fóruns russos empoeirados, usando o mesmo tradutor capenga para entender discussões apaixonadas sobre a restauração de motores de carros japoneses raríssimos, como o Toyota 2000 GT. Assistiu a centenas de horas de vídeos técnicos granulados, postados há mais de uma década, onde velhos mestres de todo o mundo compartilhavam segredos que jamais seriam encontrados em manuais oficiais. Ela aprendeu técnicas de usinagem que já não eram ensinadas, truques para diagnosticar problemas apenas pelo som do motor, métodos para fabricar peças que já não existiam. Ela se tornou uma arqueóloga digital, escavando conhecimento esquecido que para o mundo moderno era tão inútil quanto a oficina que ela defendia com a própria vida. Ana sabia que a prática sem a teoria era incompleta. Para verdadeiramente entender as anotações de seu avô, ela precisava falar a língua dele, a língua da engenharia. Nas poucas horas que sobravam entre o trabalho na oficina e suas traduções noturnas, ela devorava cursos online de engenharia mecânica de universidades estrangeiras. No mesmo celular com a tela trincada, ela assistia a aulas sobre termodinâmica, ciência dos materiais e dinâmica de fluidos. Ela não queria apenas saber como consertar, mas por que funcionava. Essa compreensão profunda deu-lhe a capacidade de enxergar além do problema superficial, de diagnosticar falhas que confundiriam mecânicos com décadas de experiência, pois ela não via apenas peças, mas um sistema complexo e interligado, uma sinfonia mecânica que ela aprendera a reger. Enquanto jovens de sua idade viviam as experiências típicas dos 20 e poucos anos, frequentando festas, construindo carreiras em escritórios climatizados ou viajando pelo mundo, a vida de Ana era um universo paralelo. Seu círculo social era composto pelos fantasmas dos engenheiros que projetaram os carros que ela estudava. Seus rolês de fim de semana aconteciam sob o chassi de um carro antigo, com o rosto coberto de graxa. O perfume que ela usava era uma mistura de gasolina e solvente. Esse isolamento não era fonte de tristeza, mas de foco. Ela sacrificou uma vida normal em prol de um propósito maior, uma devoção monástica ao legado que carregava. A solidão forjou nela uma independência e uma resiliência que Carlos Magno, com sua comitiva e sua necessidade de plateia, jamais poderia compreender ou sequer imaginar. Suas mãos contavam a história de sua dedicação de forma mais eloquente do que qualquer palavra. Eram mãos jovens, mas pareciam pertencer a alguém com o dobro de sua idade. Pequenos calos se formavam na palma, nos lugares exatos onde as ferramentas exerciam mais pressão. Suas unhas, curtas e invariavelmente sujas de graxa escura nas bordas, eram o estigma de seu ofício, uma marca que sabão nenhum conseguia remover completamente. Cicatrizes finas e brancas, lembranças de pequenos cortes e queimaduras, desenhavam um mapa de seu trabalho árduo. Eram mãos que sabiam a diferença entre a textura de um aço forjado e um alumínio fundido apenas pelo toque, mãos que podiam sentir a vibração sutil de um motor desbalanceado através do metal frio. Eram as mãos de uma artista, cujo ateliê era a oficina e cuja obra de arte era a perfeição mecânica. Essa combinação de luto transformado em propósito, estudo acadêmico profundo e experiência prática intensiva, forjou em Ana uma genialidade silenciosa e avassaladora. Ela não era apenas uma mecânica, era uma historiadora, uma detetive e uma engenheira, tudo em um só corpo franzino, vestido com um macacão remendado. Carlos Magno via uma garota da sucata, uma pedra insignificante em seu caminho para o lucro. O que ele não podia ver era a montanha de conhecimento que sustentava aquela pedra. Ele via a ferrugem, mas era cego para o legado. Ele ouvia o eco de uma oficina vazia, mas era surdo para a sinfonia de sabedoria que Ana estava prestes a reger. A humilhação pública que ele orquestrou não foi um ataque a uma jovem indefesa, mas um desafio a uma força da natureza que ele, em sua arrogância cega, havia subestimado de forma fatal. A calma de Ana não era a resignação, mas a tranquilidade de quem conhece o final do jogo antes mesmo de ele começar. Ela possuía uma arma que seu oponente nem sabia que existia. Enquanto Carlos Magno exibia seu relógio de ouro, um símbolo de valor superficial e comprado,
Ana guardava em sua mente um tesouro de valor incalculável, um conhecimento conquistado com suor, lágrimas e um amor infinito. A plateia, os investidores e os curiosos, esperavam por um desfecho rápido e humilhante para a garota da sucata. Eles estavam prestes a testemunhar algo muito mais poderoso, a demonstração inequívoca de que o verdadeiro valor não brilha no pulso, mas queima silenciosamente na alma e se revela na genialidade pura de um ato de redenção, um ato que mudaria tudo para sempre. A Mercedes preta reluzente deslizou pela rua poeirenta como uma pantera de obsidiana invadindo um território alheio. O veículo, valendo mais do que todo o quarteirão, parou exatamente em frente à entrada da oficina Ferrugem em Legado. Seu brilho polido era um insulto visual à honesta decadência do lugar. Carlos Magno não saiu do carro. Ele desembarcou, como um imperador descendo de sua carruagem. O terno italiano cinza, perfeitamente cortado, não tinha um único vinco. No pulso, o relógio de ouro maciço brilhava sob o sol da tarde. Uma pequena estrela de arrogância que parecia sugar toda a luz ao redor. Ele não veio apenas para cumprir uma formalidade burocrática. Ele veio para celebrar sua vitória, e para isso precisava de uma plateia. Sua presença era a materialização da ganância, um predador que sentia o cheiro do sangue financeiro na água e viera reclamar sua presa. A oficina era apenas um obstáculo, e Ana, a guardiã do obstáculo. Com um gesto teatral, ele convocou seus espectadores. A comitiva que o seguia não era apenas de funcionários da prefeitura. Ele havia deliberadamente convidado um pequeno grupo de investidores, homens de sua laia, com sapatos caros e sorrisos predatórios, para testemunhar o primeiro passo da modernização do bairro. Uma dupla de repórteres de um jornal local, atraída pela promessa de uma pauta sobre progresso, também se posicionava com câmeras e blocos de anotações. Carlos Magno estava transformando a interdição em um evento de mídia, um espetáculo de poder. Ele queria que a derrota de Ana não fosse uma nota de rodapé, mas a manchete. Queria que a imagem de sua humilhação fosse o alicerce simbólico de seu futuro condomínio de luxo, um monumento à sua capacidade de esmagar o passado para construir seu império. Seu olhar varreu o interior da oficina com um desprezo palpável, parando em Ana. Sua voz, um barítono untado de autossatisfação, cortou o ar. Senhores, apresento-lhes a guardiã do museu. Ele anunciou, abrindo os braços como um mestre de cerimônias. A guardiã da sucata. Pum. Risadinhas abafadas ondularam pelo grupo de investidores. Um deles, um homem corpulento com um anel de diamante no dedo mínimo, acrescentou em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Parece que o fantasma do avô ainda não aprendeu a pagar os impostos. A crueldade era uma competição entre eles, e Carlos Magno era o campeão. Ele se deleitava com cada risada, cada olhar de pena ou escárnio dirigido a Ana. Ele a estava desumanizando, transformando-a de uma pessoa em uma anedota, um obstáculo pitoresco e insignificante. Ana permaneceu imóvel, um rochedo contra o qual as ondas de zombaria quebravam. Por dentro, cada palavra era como um caco de vidro em sua alma, mas seu rosto era uma máscara de calma impassível. Ela não lhes daria a satisfação de ver suas lágrimas. Carlos Magno, percebendo que a zombaria passiva não era suficiente para quebrá-la, avançou um passo. Ele apontou um dedo com a unha perfeitamente polida para as ferramentas penduradas na parede. Olhem para isso. Um monte de ferro velho enferrujado. E ela acha que isso tem algum valor. Um apego sentimental patético a um passado que já deveria estar enterrado junto com quem o criou. A menção direta a seu avô foi a facada final, calculada para ferir da forma mais profunda possível. A multidão ficou em silêncio por um instante, sentindo a brutalidade do golpe, antes que as risadinhas nervosas retornassem, mais baixas, mas ainda mais cortantes. Ele caminhava pela oficina como um general, inspecionando um território conquistado, tocando com a ponta dos sapatos de couro italiano o chão manchado de óleo. Este terreno, senhores, ele continuou, agora se dirigindo aos seus parceiros de negócios, é valioso demais para abrigar memórias empoeiradas.
Aqui construiremos o futuro. Apartamentos com vista, tecnologia de ponta, uma nova era para este bairro que ficou parado no tempo por causa de... Ele fez uma pausa dramática, virando-se para Ana com um sorriso venenoso. Nostalgia. A palavra soou como uma doença, uma falha de caráter. Ele estava pintando a si mesmo como um visionário e a ela como uma reacionária, uma acumuladora de lixo que impedia o progresso. A narrativa era tão poderosa quanto falsa, e a imprensa local já começava a anotar as frases de efeito. O ar ficou pesado, carregado com a eletricidade da humilhação. A equipe de Carlos Magno, os funcionários da prefeitura, desviavam o olhar desconfortáveis, mas impotentes. Os investidores, por outro lado, pareciam se alimentar daquela energia, seus rostos exibindo uma mistura de ganância e entretenimento cruel. Ana estava em uma ilha, cercada por um mar de hostilidade. Ela podia sentir os olhares perfurando suas costas, julgando seu macacão remendado, seu rosto sujo, sua teimosia silenciosa. Para eles, ela já estava derrotada. Era apenas uma questão de tempo, até que a realidade a esmagasse. O que eles não sabiam era que, no silêncio de sua mente, Ana estava calculando, acessando arquivos de conhecimento que eram completamente invisíveis àqueles homens que só enxergavam cifras e concreto. Vendo que sua determinação não se abalava, Carlos Magno decidiu que era hora do golpe de misericórdia. Era o momento de selar seu triunfo com uma aposta que ela não poderia vencer. Ele parou bem na frente dela. O cheiro de seu perfume caro e importado invadindo o espaço pessoal de Ana. Um ato de dominação olfativa. O sorriso de escárnio desapareceu, substituído por uma máscara de falsa seriedade, o que era ainda mais aterrorizante. Você parece acreditar de verdade que este lugar vale alguma coisa? Ele disse, sua voz agora baixa e conspiratória, forçando todos a se inclinarem para ouvir. Você acredita que esse legado, essa ferrugem, tem um valor que nós, homens práticos, não conseguimos ver, é isso? Ana apenas o encarou, seu silêncio uma resposta mais forte do que qualquer palavra. Pois bem, ele continuou, elevando a voz novamente para que toda a sua audiência pudesse ouvir. Vamos transformar essa sua fé em algo tangível. Lentamente, de forma deliberada, ele começou a destravar a pulseira de seu relógio. O clique metálico do fecho de ouro soou absurdamente alto na oficina silenciosa. Ele deslizou o Rolex de seu pulso, segurando-o entre o polegar e o indicador. A luz do sol bateu no mostrador, lançando um reflexo ofuscante. Este relógio, ele anunciou, vale R$50.000. Mais do que você provavelmente verá em toda a sua vida trabalhando neste buraco. A humilhação era agora direta, financeira, um soco no estômago da precariedade dela. O contraste entre o valor do objeto e a situação dela era grotesco. Ele estendeu o relógio em direção a ela, balançando-o como um pêndulo hipnótico. Eu aposto este relógio, R$50.000 em ouro e engenharia suíça, contra... Ele fez uma pausa, pegando a prancheta de um de seus assistentes e retirando uma caneta de seu bolso interno. Ele a ofereceu a Ana, junto com o documento de desistência da propriedade, a sua assinatura. Apenas uma assinatura. E você desiste dessa luta inútil e nos deixa trabalhar. A proposta pairou no ar, absurda, cruel e irresistível para a plateia que agora prendia a respiração. Era o ápice do circo, o leão contra o cristão, e todos sabiam quem deveria ser devorado. Carlos Magno havia transformado a disputa legal em um reality show sádico, com ele mesmo no papel de apresentador e juiz. A condição da aposta era a armadilha final, a cereja do bolo de sua arrogância. A condição é simples, garota da sucata. Ele cuspiu as palavras com prazer. Você não precisa me vencer em uma discussão. Você não precisa me convencer com lágrimas ou histórias tristes. Você precisa me provar. Aqui, agora, neste exato momento. Prove para mim e para todos estes senhores que esta oficina possui um valor insubstituível para a cidade. Algo que legalmente impeça a desapropriação. Um fato, não um sentimento. Era um desafio impossível. Como ela poderia, em poucos minutos, sem acesso a documentos ou advogados,
Apresentar uma prova legal irrefutável? Ele não estava apostando. Estava encenando a capitulação dela, forçando-a a admitir publicamente sua impotência. A multidão observava, fascinada. Era um drama humano em sua forma mais crua. O poder e a riqueza contra a teimosia e a pobreza. Os investidores trocavam olhares de cumplicidade. Eles já viam as plantas do novo condomínio. Os repórteres ajustavam o foco de suas câmeras, prontos para capturar a imagem da jovem mecânica desmoronando, assinando o papel com a mão trêmula. Seria uma ótima foto, a imagem perfeita para a matéria. O velho dá lugar ao novo. A tensão era quase física, uma pressão que parecia comprimir as paredes da oficina. Todos os olhos estavam em Ana, esperando a inevitável rendição, o choro, a assinatura que poria fim ao espetáculo. Carlos Magno manteve o relógio e a caneta estendidos, um sorriso vitorioso já se formando em seus lábios. Ele acreditava ter previsto todos os movimentos, ter controlado todas as variáveis. Ele via a hesitação dela como o começo do fim. O silêncio se estendeu por um longo segundo. Depois 2, depois 5. A única coisa que se ouvia era o zumbido distante de um carro passando na rua e a respiração coletiva da pequena multidão. Eles esperavam uma explosão de raiva ou um soluço de desespero. O que eles não esperavam, e o que começou a perturbar a confiança de Carlos Magno, foi a mudança sutil nos olhos de Ana. A chama de desafio não se apagou. Pelo contrário, ela pareceu se concentrar, se tornar mais intensa, como a ponta azul de um maçarico. O fiscal a desafiara a provar o valor insubstituível daquele lugar. Em sua arrogância, ele acreditava que tal prova não existia. Ele a desafiou a mostrar um fato, não um sentimento. A ironia era que Ana era a pessoa mais factual daquela sala. Seu conhecimento não era baseado em nostalgia, mas em dados, em especificações técnicas, em história documentada que aqueles homens de negócios jamais se deram ao trabalho de procurar. O sorriso de Carlos Magno era o de um jogador de xadrez que anuncia cheque, sem perceber que seu oponente estava em um movimento do cheque-mate. Ele achou que a estava encurralando. Na verdade, ele acabara de lhe dar a deixa perfeita para virar o jogo de forma espetacular. Com uma calma que desarmou a todos, uma serenidade que parecia vir de outro mundo, Ana finalmente se moveu. Ela não olhou para a caneta ou para o documento. Ela não olhou para o relógio de ouro. Ela ignorou completamente Carlos Magno e sua plateia de abutres. Seus olhos varreram a oficina, não com desespero, mas com propósito. Ela não estava procurando uma saída. Ela estava localizando sua arma. Seu olhar pousou em um canto escuro e empoeirado da oficina, onde uma grande lona de caminhão, cinza e coberta por uma camada grossa de poeira, cobria uma forma grande e indefinida. Uma forma que guardava um segredo de 70 anos. Um segredo que valia muito mais do que 50 mil reais. O leve curvar de seus lábios não era um sorriso de alegria, mas de certeza. A certeza de quem estava prestes a detonar uma bomba de conhecimento no meio daquele circo de ignorância e arrogância. A plateia interpretou seu movimento como uma tentativa de fuga ou distração. Carlos Magno franziu a testa, impaciente. O que foi? Vai se esconder atrás de mais lixo? Sua voz gotejava impaciência, mas pela primeira vez havia uma nota minúscula de incerteza nela. O silêncio de Ana era desconcertante. Sua calma era uma anomalia no roteiro que ele havia escrito, e, ao se dirigir para aquela lona empoeirada, ela não estava fugindo do clímax da história. Ela estava indo escrevê-lo. A vingança genial estava prestes a começar. Com uma calma que desarmou a todos, uma serenidade que parecia vir de outro mundo, Ana finalmente se moveu. Ela não olhou para a caneta ou para o documento. Ela não olhou para o relógio de ouro. Ela ignorou completamente Carlos Magno e sua plateia de abutres. Seus olhos varreram a oficina, não com desespero, mas com propósito. Ela não estava procurando uma saída. Ela estava localizando sua arma. Seu olhar pousou em um canto escuro e empoeirado da oficina, onde uma grande lona de caminhão, cinza e coberta por uma camada grossa de poeira, cobria uma forma grande e indefinida. Uma forma que guardava um segredo de 70 anos.
Um segredo que valia muito mais do que 50 mil reais em ouro e arrogância. Ela caminhou lentamente até a lona, cada passo ecoando no silêncio tenso. Carlos Magno soltou um bufo de impaciência. O que foi? Vai chorar escondida atrás de mais lixo? A zombaria, no entanto, soou oca, perdendo sua força diante da postura inabalável de Ana. Ela chegou ao canto. Suas mãos sujas de graxa se fecharam na borda áspera da lona. Ela não hesitou. Com um único puxão, firme e decidido, a lona voou pelo ar, liberando uma nuvem de poeira que dançou nos feixes de luz do sol poente. Quando a poeira começou a assentar, o que se revelou não foi um monte de sucata, mas o chassi parcialmente restaurado de um carro de design único e futurista. Carlos e os investidores riram, um som de alívio e desprezo. É isso? Sua prova é mais uma carcaça velha? A gargalhada deles ecoou, mas morreu rapidamente. A voz de Ana cortou o ar, não alta, mas com uma clareza e autoridade que fizeram todos se calarem. Isso, ela disse, passando a mão com reverência pela curva de um paralama, não é uma carcaça, é o chassi de um Tucker 48. O nome pairou no ar. Mesmo para os leigos, a Tucker tinha um eco de lenda, de mito automobilístico. Os repórteres se entreolharam, confusos. Os investidores pararam de rir. Um deles, que entendia um pouco de carros clássicos, franziu a testa. Impossível, ele murmurou. Foram fabricados apenas 51. Todos estão catalogados. A confiança no rosto de Carlos Magno começou a vacilar, substituída por uma máscara de irritação e dúvida. Ana havia plantado a primeira semente da sua vingança intelectual. 51 foram vendidos ao público, corrigiu Ana, sua voz calma como a de uma professora, revelando um segredo a seus alunos. Mas existiu um protótipo final, o número 52, o Tucker Fantasma. A história oficial diz que ele foi completamente destruído em um incêndio misterioso na fábrica em 1949, para que suas inovações não caíssem nas mãos erradas. A história oficial está errada. Ela se virou para a multidão atônita. Meu avô não era apenas um mecânico, ele era um historiador. E ele encontrou o que ninguém acreditava que ainda existia. Ele passou os últimos 20 anos de sua vida restaurando secretamente um pedaço da história automotiva mundial. O murmúrio que percorreu a plateia agora era de choque e fascínio. Isso é um absurdo, uma história de pescador para salvar sua oficina, rosnou Carlos Magno, recuperando um pouco de sua postura agressiva, mas seus olhos traíam o nervosismo. Prove que essa lata velha é o que você diz que é. O desafio soou desesperado. Ana o aceitou com silêncio. Ela não discutiu. Ela não argumentou. Ela simplesmente se aproximou da porta aberta do motorista do Tucker, o couro dos bancos ressecado pelo tempo rangendo sob seu toque. Sua calma era a antítese perfeita do caos emocional de Carlos Magno. A multidão, agora em silêncio absoluto, observava cada movimento dela, como se estivessem testemunhando um ritual sagrado. Eles não sabiam o que esperar, mas a sensação era de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ignorando as ferramentas espalhadas pelo chão, Ana se debruçou para dentro do carro, seus dedos ágeis deslizando sobre o painel de madeira escura e empoeirada. Não havia chave de ignição, apenas uma série de mostradores e botões que pareciam alienígenas. Os espectadores esperavam que ela tentasse ligar o motor, uma façanha impossível. Em vez disso, seus dedos pararam em uma seção do painel que parecia perfeitamente lisa, sem emendas, com uma pressão calculada em um ponto específico, que só alguém com conhecimento íntimo do projeto poderia saber. Um som metálico e seco ecoou pela oficina. Um pequeno clique. Diante dos olhos de todos, uma seção do painel que parecia sólida recuou, revelando um compartimento secreto. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Carlos Magno deu um passo involuntário para trás, sua boca se abrindo ligeiramente em descrença. Dentro do compartimento não havia uma chave, mas um teclado numérico rudimentar, feito de baquelite amarelado, com números de 0 a 9. Ana, sem hesitar, digitou uma sequência de 8 dígitos. Não era um código que ela adivinhou. Era a data de nascimento da esposa de Preston Tucker.
Uma informação que seu avô descobriu em uma carta pessoal do engenheiro. Uma nota de rodapé esquecida pela história, mas registrada em seus cadernos. A genialidade da solução não estava na força, mas na profundidade da pesquisa, no conhecimento que conectava a história humana à engenharia mecânica. Após a inserção do código, outro clique, mais suave, foi ouvido. Ao lado do teclado numérico, uma fenda fina, do tamanho de um cartão de crédito, abriu-se no painel. O momento era de puro suspense. Todos os olhos estavam fixos em Ana. Ela então se endireitou e, com uma lentidão teatral, enfiou a mão no bolso frontal de seu macacão sujo de óleo. A mão que emergiu não estava vazia. Entre seus dedos calejados e manchados de graxa, brilhava um objeto pequeno e retangular, feito de ouro maciço. O contraste entre a mão da trabalhadora e o brilho do metal precioso era chocante. Era a placa de autenticidade original do veículo, dada ao seu avô pelo neto do próprio Preston Tucker, o símbolo da confiança e da passagem de um legado. Ela segurou a placa por um instante, deixando que todos vissem. Era a prova física, o fato irrefutável que Carlos Magno havia exigido. Com um movimento preciso, ela inseriu a placa de ouro na fenda do painel. Ela deslizou para dentro com um som suave e satisfatório. O som de uma chave encontrando sua fechadura depois de 70 anos. Por um longo e torturante segundo, nada aconteceu. O silêncio na oficina era tão profundo que se podia ouvir a poeira assentar. Carlos Magno quase sorriu, pensando que era o fim do blefe. E então, aconteceu. Um zumbido baixo e elétrico começou. E uma a uma, as luzes âmbar dos medidores do painel se acenderam, banhando o rosto de Ana em um brilho quente e vitorioso. O carro estava vivo. O som do choque da multidão foi audível. Um ofego coletivo que sugou o ar da oficina. O painel do Tucker 48, que estivera escuro e morto por mais de 7 décadas, agora brilhava como uma joia rara. Os ponteiros dos medidores tremeram e se ajustaram. Não era apenas um carro, era uma cápsula do tempo, um artefato histórico de valor incalculável, ressuscitado ali, na frente deles, pela garota da sucata. O rosto de Carlos Magno perdeu toda a cor, sua arrogância se desfazendo como fumaça, substituída por uma expressão de puro e absoluto choque. A genialidade de Ana não fora barulhenta ou violenta. Fora silenciosa, precisa e intelectualmente devastadora. Comente respeito se você acredita que Ana merecia essa transformação. O silêncio atônito durou exatamente 5 segundos, e então ele se quebrou. Não com um murmúrio, mas com uma explosão. Um único investidor, o mesmo que duvidara da existência do carro, começou a aplaudir, lentamente no início, depois com fervor. Em um instante, o som foi contagiante. A multidão inteira irrompeu em aplausos ensurdecedores, assobios e gritos de admiração. Os repórteres, que antes estavam focados no drama da interdição, agora se acotovelavam para tirar fotos do painel brilhante e do rosto sereno de Ana. O espetáculo de humilhação que Carlos Magno orquestrou havia se transformado, contra sua vontade, na coroação de sua vítima. Ele queria um circo, e conseguiu. Mas o mestre de cerimônias agora era outro. Ana permaneceu ao lado do carro, o brilho âmbar refletindo em seus olhos. Ela não sorriu, não fez uma reverência. Ela simplesmente absorveu o momento. Sua expressão era uma mistura de alívio, triunfo e uma profunda homenagem silenciosa ao avô que lhe dera as chaves para aquele reino secreto. Os investidores não olhavam mais para ela com desprezo, mas com um respeito temeroso, seus cérebros calculistas tentando desesperadamente computar o valor monetário do que estavam testemunhando. Eles não viam mais uma oficina decadente, mas um museu, um santuário. A aposta havia sido sobre o valor insubstituível daquele lugar. Ana não apenas provou esse valor, ela o redefiniu em uma escala global. A vingança estava completa, era pura, genial e, acima de tudo, justa. Enquanto os aplausos diminuíam, transformando-se em um murmúrio chocado, a luz âmbar do painel do Tucker banhava não apenas o rosto triunfante de Ana, mas também o semblante desfigurado de Carlos Magno.
A cor havia fugido de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida de horror e reconhecimento. Não era a perda da aposta ou a humilhação pública que o quebrava. Era o nome, Tucker, e a história do protótipo perdido, o fantasma. Cada palavra de Ana era um eco fantasmagórico de conversas que ele tentara enterrar por uma década. O Rolex, que minutos antes era um símbolo de poder, agora pesava em sua mão como uma âncora, um pedaço de metal inútil e frio. Sua postura imperial desmoronou, os ombros caindo como se o peso invisível de uma vida inteira de arrependimentos tivesse acabado de pousar sobre eles. A arrogância se evaporou, revelando um homem frágil e assombrado, perdido no meio da oficina que ele viera destruir. Ele não via mais Ana. Diante de seus olhos, a imagem da jovem mecânica se dissolveu, substituída pela visão vívida de sua falecida esposa, Beatriz. Ele a via em sua antiga escrivaninha, cercada por livros e plantas de carros antigos, seus olhos brilhando com a mesma paixão febril enquanto falava sobre o Tucker fantasma. Ele podia ouvir sua voz, cheia de entusiasmo, explicando as inovações revolucionárias do carro, o mistério de seu desaparecimento. E ele podia se lembrar de sua própria reação, um sorriso condescendente, um tapinha na cabeça, palavras como obsessão inútil e sonhos infantis. Ele, o construtor do futuro, não tinha tempo para as relíquias do passado dela. A dor da perda, que ele havia metodicamente pavimentado com concreto, aço e cifras milionárias, rompeu a superfície com a força de um terremoto, inundando sua alma com a culpa que ele negara por tanto tempo. Beatriz. A palavra escapou de seus lábios como um sussurro fantasmagórico, um som tão carregado de dor que o silêncio na oficina se tornou absoluto, pesado, quase sagrado. Os investidores e repórteres se entreolharam, confusos. Ele cambaleou para trás, a prancheta caindo de sua mão inerte, e foi amparado por um de seus sócios. Mas ele nem notou. Seus olhos, agora marejados, estavam fixos em Ana, mas viam através dela para um passado que acabara de se tornar insuportavelmente presente. Minha esposa, Beatriz, ele disse, a voz embargada, mais alta agora. Ela era historiadora automobilística, a maior especialista em Preston Tucker da América do Sul. O sonho da vida dela era encontrar este carro. A confissão pública, tão íntima e crua, pairou no ar, transformando a atmosfera de triunfo em uma de tragédia. A armadura de Carlos Magno se estilhaçou por completo. Eu sempre zombei dela, ele confessou, a voz agora um soluço que ele não tentava mais esconder. Eu chamei a paixão dela de um hobby estúpido, uma perda de tempo. Eu estava construindo um império do novo, do moderno, e sentia vergonha do amor dela por essas latas velhas. Ele olhou para o Tucker, o brilho das luzes do painel refletindo em suas lágrimas. Ver você, ele disse, olhando diretamente para Ana, uma jovem com o mesmo fogo nos olhos que ela tinha, realizando o sonho que eu desprezei, é a justiça cósmica que eu mereço. A genialidade de Ana não foi apenas uma vitória técnica, foi um julgamento moral. A materialização de seu maior fracasso como homem e como marido, uma falha que o dinheiro não podia consertar. A barragem emocional finalmente cedeu. As lágrimas, antes contidas, agora corriam livremente por seu rosto, limpando rastros na poeira de sua dignidade desfeita. Ele não era mais um investidor, um fiscal, um homem de poder. Era apenas um viúvo consumido pelo remorso. Com as pernas tremendo, deu um passo à frente, depois outro, e então, em um ato de total capitulação espiritual, desabou de joelhos no chão oleoso da oficina, bem na frente de Ana. Perdão, ele implorou, a palavra rasgando sua garganta, um som gutural de pura agonia. A multidão prendeu a respiração. Ele não pedia perdão apenas a Ana. Ele pedia perdão à memória de sua esposa, ao fantasma de um sonho que ele ajudou a matar. Minha ganância foi para apagar tudo. Tudo que me lembrava dela, porque cada lembrança era um espelho da minha própria arrogância. Ele permaneceu ali, de joelhos, uma figura patética e quebrada no centro de seu próprio palco de humilhação. O Rolex de ouro caiu de sua mão frouxa e rolou alguns centímetros.
parando perto de uma poça de óleo, seu brilho opulento agora parecendo vulgar e sem sentido. Os investidores desviaram o olhar, constrangidos. Os repórteres abaixaram suas câmeras, percebendo que aquilo havia transcendido uma pauta de negócios para se tornar um momento de profunda dor humana. Ana, que até então mantivera uma postura de firmeza glacial, sentiu sua raiva se dissipar, substituída por uma compreensão solene e pesada. Ela olhou para o homem ajoelhado a seus pés e não viu mais o monstro arrogante que tentara destruí-la, mas a casca de um homem que se destruíra por dentro há muito tempo. A justiça fora feita, mas o resultado era mais complexo e triste do que ela jamais imaginara. 10 meses se passaram, um tempo curto para o calendário, mas uma eternidade para a alma daquela esquina poeirenta, onde antes a placa Oficina Ferrugem em Legado pendia, torta e desbotada. Agora brilhava um letreiro de aço escovado com letras elegantes. Instituto Tucker de Restauração. A antiga fachada de tijolos foi meticulosamente restaurada, e enormes janelas de vidro à prova de bala agora permitiam que os pedestres vislumbrassem o santuário que nascera das cinzas da arrogância. Não era mais uma oficina, era um monumento. O cheiro de graxa velha fora substituído pelo aroma sutil de óleo de linhaça nos painéis de madeira nobre e pelo cheiro limpo de metal polido. O legado não fora apagado, fora elevado a um patamar que nem o avô de Ana, em seus sonhos mais selvagens, ousaria imaginar. A transformação era tão profunda e completa que parecia um ato de magia, mas fora forjada pela mesma genialidade e determinação que ressuscitaram o Tucker fantasma. Ana, agora aos 25 anos, não era mais a garota do macacão remendado. Ou melhor, ainda era, mas de uma forma completamente diferente. Ela era a diretora e curadora-chefe do Instituto, uma autoridade mundial em carros de pré-guerra, cuja opinião era disputada por casas de leilão e colecionadores bilionários. O Rolex de Carlos Magno, ela o vendeu no dia seguinte, não para comprar roupas de grife ou um carro de luxo, mas para adquirir um scanner 3D de alta precisão e uma máquina de usinagem CNC de 5 eixos, ferramentas que permitiam ao Instituto recriar peças extintas com uma perfeição milimétrica. Em eventos e conferências, ela usava blazers bem cortados, mas por baixo, suas mãos ainda carregavam as cicatrizes finas de seu ofício. Ela permanecia humilde, mas agora sua humildade era blindada por um poder e respeito inquestionáveis, conquistados não por herança ou sorte, mas por conhecimento puro. A redenção de Carlos Magno foi tão espetacular quanto sua queda. Em um movimento que chocou o mercado imobiliário, ele liquidou sua construtora, vendendo cada metro quadrado de seus projetos futuros. Ele desapareceu da vida pública por 3 meses. Quando ressurgiu, não era mais o tubarão de terno Armani. Estava mais magro, com os cabelos grisalhos e uma expressão de serenidade melancólica. Com a totalidade de sua vasta fortuna, ele criou a Fundação Beatriz Magno de Preservação Automotiva, uma organização sem fins lucrativos com uma única missão: financiar e proteger legados históricos como o que ele quase destruiu. Sua ganância, a energia escura que o movia, foi transmutada em filantropia, um tributo perpétuo à mulher cuja paixão ele só compreendeu tarde demais. O dinheiro que antes servia para apagar memórias, agora era usado para eternizá-las. O ciclo da justiça cósmica se fechou de uma forma poética e poderosa. A Fundação Beatriz Magno tornou-se a principal e única patrocinadora do Instituto Tucker de Restauração. O império financeiro de Carlos Magno, construído para erguer condomínios de luxo sem alma, agora servia para garantir que as portas do Instituto de Ana jamais se fechassem. A parceria era um testamento silencioso de suas jornadas entrelaçadas. Ele, o homem que tentou demolir aquele chão com um trator, agora assinava cheques multimilionários para garantir que o mesmo chão fosse polido e preservado para as próximas gerações. Sua redenção não foi um ato único de perdão, mas um compromisso diário, uma penitência ativa que dava um novo propósito à sua existência quebrada, transformando sua dor em um legado de construção e não mais de destruição.
Carlos Magno não se tornou aluno ou funcionário de Ana. Seria um clichê fácil demais. Sua penitência era mais sutil e, de certa forma, mais profunda. Ele se tornou o presidente do conselho da fundação, usando sua agressividade e perspicácia nos negócios, antes aplicadas para esmagar concorrentes, agora para proteger o instituto de burocratas e predadores corporativos. Ele se tornou o guardião invisível do sonho de Ana. Passava seus dias em um escritório modesto, longe dos arranha-céus do centro da cidade, revisando propostas de bolsas de estudo e garantindo que o nome de sua esposa fosse associado à criação de oportunidades, não à ostentação vazia. Ele encontrou sua paz não no acúmulo de mais riqueza, mas na distribuição da que já possuía, garantindo que o trabalho de sua vida, no final, honrasse a memória de Beatriz. O Instituto não era apenas um museu para ricos. Graças à visão de Ana e aos recursos da Fundação, ele se tornou um centro de excelência educacional. A missão mais importante do lugar era oferecer bolsas de estudo integrais para jovens mecânicos talentosos de comunidades carentes, jovens que, como Ana, tinham o brilho nos olhos e as mãos sujas de graxa, mas não tinham oportunidades. Ela estava quebrando ativamente o ciclo que quase a esmagou. Estava construindo um sistema onde o talento, e não o CEP ou o sobrenome, era a única moeda que importava. A oficina que um dia foi ameaçada por dívidas e preconceito, agora era um farol de esperança, provando que a verdadeira modernização não é substituir o velho pelo novo, mas usar a sabedoria do passado para capacitar o futuro. Um dia típico no Instituto era uma sinfonia de propósito. Pela manhã, turistas e entusiastas de todo o mundo caminhavam em silêncio reverente ao redor do Tucker 48, agora totalmente restaurado e brilhando como uma joia negra sob as luzes do museu. À tarde, o som suave de ferramentas de precisão ecoava da ala da oficina, onde uma nova geração de mecânicos, vestindo macacões limpos com o emblema do Instituto, aprendia com Ana a arte de ressuscitar motores antigos. O ar ainda tinha um leve cheiro de óleo e metal, mas agora era o perfume da criação, não do abandono. Ana se movia entre eles, não como uma diretora distante, mas como uma mestra, com a mesma paciência e paixão que seu avô um dia lhe dedicara, perpetuando o ciclo do conhecimento. A relação entre Ana e Carlos se estabeleceu em um território de respeito profundo e um luto compartilhado. Não havia abraços ou conversas casuais. A dor que os uniu era profunda demais para trivialidades. Uma vez por semana, Carlos visitava o instituto. Ele nunca interrompia uma aula. Apenas ficava em um canto, observando Ana explicar a um aluno a complexidade de um sistema de injeção mecânica ou o segredo para balancear um virabrequim. Em seus olhos, via-se uma mistura de orgulho paterno, o fantasma de sua esposa e o peso de seu próprio arrependimento. Cada motor que voltava a funcionar sob o teto do instituto era, para ele, um pequeno ato de absolvição, um som que abafava o eco de sua própria arrogância passada. Ana entendia isso e lhe concedia essa paz silenciosa. A inauguração oficial do Instituto foi um evento de gala. A imprensa que antes viera para documentar a derrota de Ana, agora estava lá para celebrar seu triunfo global. Colecionadores de carros da Europa e do Japão caminhavam pelo espaço com admiração. No meio da multidão, Carlos Magno estava de pé, discreto, vestindo um terno simples, parecendo mais um convidado modesto do que o financiador de tudo aquilo. Quando Ana subiu ao pódio, uma figura de autoridade serena, um silêncio respeitoso tomou conta do salão. Ela falou sobre seu avô, sobre o legado, sobre a importância de preservar a história. E então, ela olhou diretamente para Carlos e disse: "Esta noite, honramos 2 legados. O do mestre que construiu este lugar e o da historiadora que sonhou com seu maior tesouro." Ela o chamou ao palco. Carlos caminhou hesitante, o rosto uma tela de emoções complexas. Ele não sabia o que esperar. Ana não lhe estendeu um microfone ou um troféu. Em vez disso, ela abriu uma pequena caixa de veludo. Dentro, sobre uma almofada de cetim, havia uma réplica perfeita da placa de ouro do Tucker. "Carlos", disse ela,
sua voz clara e firme, mas sem traço de vingança. A história registrou o nome de Preston Tucker e do meu avô. Mas havia uma peça faltando. Ela pegou a placa. Acho que agora está completa. Ela virou a placa para que todos pudessem ver. Abaixo do nome de seu avô estava gravado, em letras delicadas, o nome: Beatriz Magno, a sonhadora. Era o reconhecimento final, a justiça que transcendia o dinheiro e a humilhação. Carlos Magno pegou a pequena placa de ouro com as mãos trêmulas. O peso do pequeno objeto parecia conter o peso de todo o seu arrependimento e de sua nova esperança. As lágrimas que ele pensava terem secado voltaram, mas desta vez não eram quentes de vergonha, mas suaves de gratidão. Ele não conseguiu falar. Apenas assentiu para Ana, um gesto que continha um pedido de desculpas, um agradecimento e uma promessa. A plateia, compreendendo a profundidade daquele momento, irrompeu em um aplauso genuíno e emocionado, não para a celebridade ou para o milionário, mas para a redenção de um homem e para a graça de uma mulher que, tendo todo o direito de esmagá-lo, escolheu curá-lo e, ao fazê-lo, curou a si mesma. A justiça cósmica não era sobre punição, mas sobre restauração. E assim, na oficina renascida, a história encontrou seu epílogo. Aquele lugar se tornou uma prova viva de que o verdadeiro valor não está no brilho do ouro ou no preço de um terreno, mas na paixão que sobrevive ao tempo e no conhecimento que quebra as correntes do preconceito. Eles aprenderam e ensinaram ao mundo que o talento não tem gênero, aparência ou classe social, e que ele sempre encontra seu caminho para a luz, e que, às vezes, a vingança mais completa e justa não é ver seu inimigo destruído, mas vê-lo se reconstruir, tijolo por tijolo, para ajudar a erguer o mesmo templo que um dia ele tentou transformar em pó.